E aí, pessoal, vamos continuar aqui então a primeira parte do estudo sobre enumeradores no Rust. A gente não terminou a primeira parte ontem porque o vídeo ia ficar muito grande, então vamos para a parte agora que fala sobre o enumerador chamado option e suas vantagens sobre valores nulos. Então, essa seção explora o estudo de caso do option, que é um outro enumerador definido pela biblioteca padrão. O option ele codifica um cenário muito comum onde um valor de programação, uma variável, por exemplo, poderia ser algo ou nada. Poderia ser alguma coisa ou nada, né? Tipo nulo, né? Por isso que ele vai falar sobre as vantagens sobre o nulo, né? Então, por exemplo, se você vai requisitar o primeiro item de uma lista não vazia, você sabe que algo vai vir de lá. Ou seja, um elemento daquela lista. Agora, se você requisitar o primeiro item de uma lista vazia, você não vai ter nada, né? Porque a lista está vazia. Então, expressar esse conceito em termos de tipo, significa que o compilador pode checar se você lidou com todos os casos que você deveria estar lidando. Essa funcionalidade, então, pode prevenir bugs que são extremamente comuns em outras linguagens de programação, diga-se de passagem, o C++, né? Então, linguagens de programação desenhadas são comum que, através de seus termos, quais características você inclui, mas as características que você exclui também é importante se definir, né, nos termos da linguagem. O Rust não tem o feature, essa característica de null, que muitas outras linguagens têm. O null é um valor que significa que não tem valor lá. Em linguagens com null, variáveis podem sempre ser de dois estados. Ou elas são nulas ou não nulas, né? Ou seja, elas são alguma coisa ou elas são nada. Então, em sua apresentação de 2019 intitulada Referências Nulas, o erro de $1 bilhão, Tony Hoare, o inventor do nulo, disse: "Eu chamo isso de o erro de $1 bilhão. Naquele tempo, eu estava desenhando o primeiro tipo compreensível para referências em uma linguagem orientada a objetos. O meu objetivo era garantir que todas as referências fossem absolutamente seguras com checagem feitas automaticamente pelo compilador. Mas então eu não pude resistir à tentação de colocar uma referência nula, simplesmente porque era muito fácil de se implementar. Isso levou então a incontáveis erros, vulnerabilidades, quebra-sistemas que têm provavelmente causado $bilhões de dor e dano nos últimos 40 anos. E realmente, né, no C++, no C, o nulo nada mais é do que um typedef ou um define para o número zero, né? Então, isso, inclusive, o meu primeiro chefe de trabalho que eu tive falava sobre esse problema bastante, né? Para não ficar usando nulo em banco de dados e nem zeros, né? Porque vamos supor que você coloque que o zero para uma variável seja quando aquela coisa não existe. Mas como você vai ter certeza que aquele zero que chegar numa outra parte do programa é realmente um nulo, é algo que não existe, ou se é apenas um número que realmente vale zero, né? Simplesmente essa definição do nulo como se fosse um define de um zero já é a raiz do problema, né? Porque já causa uma dupla interpretação. Então o problema com valores nulos é que se você tentar usar um valor nulo como um valor não nulo, você vai ter um erro de algum tipo. Porque esse nulo ou não nulo é pervasivo, é extremamente fácil de acontecer esse erro, né? No entanto, o conceito que o nulo está tentando expressar ainda é útil, ou seja, o valor nulo é aquele que no momento é inválido ou está ausente por alguma razão. Tipo esse exemplo que ele citou, de tentar pegar o primeiro item numa lista, mas a lista está vazia, né? Vai retornar um nulo. Então, o problema não está realmente com o conceito, mas com a implementação.
Por exemplo, o Rush não tem os nulos, mas ele tem um enumerador que pode codificar o conceito de um valor estar presente ou ausente. E este enumerador, então, é o option t, e está definido na biblioteca padrão como o seguinte, né? Então, o enum, chamado option, que recebe um tipo, ele tem duas variantes, né? A primeira variante é o none, e a segunda variante é o sum daquele tipo, né? Ou seja, alguma coisa pode ser nada, ou pode ser alguma coisa de um tipo t. O option t é tão útil que está inclusive incluído no prelúdio. Você não precisa trazer ele para o escopo explicitamente. Suas variantes também estão incluídas no prelúdio. Então você pode usar o sum e o nome diretamente, sem ter que escrever o option dois pontos, esse prefixo, né? O enumerador option ainda é um enumerador como qualquer outro, né? E o sum e o none também são variantes, ainda são variantes do tipo option, né? A sintaxe T entre esse maior e igual aqui é uma característica do Rush que a gente não falou ainda, que é um tipo genérico, um parâmetro de tipo genérico, que a gente vai cobrir tipos genéricos mais em detalhes no capítulo 10, mas pelo visto é a mesma sintaxe do C++, né? O T significa que pode ser qualquer tipo, né? Então, por enquanto, tudo que você precisa saber é que o T significa que o sum, que a variante sum e do option pode ter, então, um tipo de dados de qualquer tipo, né? Um pedaço de dados de qualquer tipo, e que cada tipo concreto que é usado no lugar do T faz com que o option T tenha um tipo diferente. Então aqui estão alguns exemplos usando options para segurar valores do tipo numérico ou de caráter, né? Então ele declara um sum number, algum número, né, que é uma opção de inteiro, né, porque está passando um 5 aqui, e um sum char, que é algum valor do tipo caractere, tá? No caso o valor E, né? E um número ausente, que é uma opção de i32, que é igual ao none. Então, o tipo sum number é option de i32. E o tipo de sum char é option de char, que são tipos diferentes, né? O Rush pode inferir esses tipos porque a gente especificou o valor no sum. Mas para o número ausente, o Rust requer que a gente especifique o tipo da opção, porque o compilador não pode inferir qual que é o tipo correspondente a qual que seria a variante sum, apenas olhando o seu valor none, né? Porque o none não é nada, né? Então ele não sabe se é um nada que poderia estar esperando um inteiro ou um caractere, por exemplo. Então aqui a gente tem que forçar ele a ser um option de i32, né? Dizendo aqui forçosamente que é um option de i32. Então, resumindo, o option T e o T, onde o T pode ser qualquer tipo, são tipos diferentes. O compilador não vai deixar a gente usar um option T como se fosse definitivamente um valor válido. Por exemplo, esse código abaixo não vai compilar porque a gente está tentando adicionar um inteiro de 8 bits com uma option de um inteiro de 8 bits. Então, ele declara um x de 8 bits aqui valendo 5, e logo abaixo uma opção de inteiro de 8 bits valendo 5 também. E aí, se a gente tentar somar, ele vai dar esse erro aqui, ó. Não há implementação para um i de 8 bits mais um option de i de 8 bits. Intenso. Em verdade, essa mensagem de erro significa que o Rush não entende como adicionar o i de 8 bits a uma opção de i de 8 bits, porque são tipos diferentes. A gente tem um valor do tipo, como o i de 8 bits em Rush, e o compilador vai garantir que a gente tenha sempre um valor válido. A gente pode proceder de forma confiante, sem ter que checar por nulos antes de usar aquele valor. Então, acho que aqui, essa frase aqui resume bem a importância do tipo option aqui, né? A gente não precisa ficar fazendo verificações se algo é nulo ou não, quando ele não é uma option, né? E isso é ótimo quando a gente faz uma função que pega um elemento de uma lista, por exemplo, e
essa função retorna um elemento daquele tipo, a gente pode ter certeza que o que foi retornado lá não é nulo. Então, apenas quando a gente tem uma opção de i de 8 bits ou qualquer tipo ou valor que a gente está trabalhando, que a gente tem que se preocupar com essa possibilidade de não ter esse valor. E o compilador vai garantir que a gente lide com esse caso antes de usar o valor. Em outras palavras, se você converteu uma opção de t para um t antes, você tem que converter então a opção de t para um t antes de você poder fazer operações de t nele. Então, geralmente isso ajuda a pegar um dos problemas mais comuns com o nulo, ou seja, assumir que algo não é nulo quando na verdade é. Então, mais uma vez, isso aqui mostra uma das vantagens do Rust, né? Se a gente está usando um tipo, a gente pode ter certeza que não vai ter um nulo lá. Então, eliminando o risco de incorretamente assumir um valor não nulo, nos ajuda a ficar mais confidente no seu código. Para que o valor possa possivelmente ser nulo, você precisa explicitamente fazer que o tipo dele seja um option de t. Então, você usa esse valor que você está requerido a explicitamente lidar com o caso onde o valor é nulo. Então, tudo que tem um valor, que tem um tipo que não é um option t, você pode, de maneira segura, assumir que o valor não é nulo. Isso foi um design deliberado, decidido pelo Rust, para limitar essa pervasividade, não sei como é que eu dizer isso aqui, do Rust e aumentar a segurança, né, do código de Rust. Então, como que você recebe um tipo T de uma variante sum? Quando você tem um valor de uma option T, para que você possa usar esse valor. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira somar esse y com esse x aqui, eu teria então que obter o t, que é um inteiro dessa option aqui, né? Então, como a gente faz isso? Então, o enumerador option t tem um grande número de métodos que são úteis em uma variedade de situações. Você pode checar eles na documentação oficial, ele deixa um link aqui, a gente vai ver isso mais para frente. Se tornando familiar com o tipo de método, se tornando familiar com os métodos de option vai ser mais útil com sua jornada em Rust. Então, em geral, para você usar um option T, um valor de um option T, você tem que ter um código que vai lidar com cada variante. Você quer algum código que vai rodar apenas quando você tem some T, ou seja, algum T. E separar isso quando você tem um none, né? E esse código é permitido a usar o código T, usar o tipo T internamente. Você pode ter um outro código que rode apenas quando você tem um none. E esse código não tem um tipo T disponível, né? E para isso, a expressão match é um controle de fluxo construído que já inclui isso quando você está usando enumerators. A gente vai rodar diferentes tipos de código dependendo em qual variante do enumerador tem e que aquele código pode usar aquele dado dentro do match invalid, né? Então, para exemplificar, a gente viu isso naquele nosso joguinho de adivinhação que está aqui. Ele usa esse match aqui. Ele vai tentar fazer adivinhar aqui qual que é esse número, né? Então, ele vai comparar. A gente tem dois números aqui. Um é o secret number, que a gente gerou por um gerador de número aleatório, e o outro é o guess, que é o número que a pessoa tentou adivinhar, né? Então, ele vai fazer essa comparação. Nessa comparação aqui, a gente só tem três possibilidades, né? Ou ele é menor, ou ele é maior, ou ele é igual, né? Não tem outra possibilidade, né? E o Rust garante isso pra gente aqui. Então, deixa eu voltar lá nesse guessing aqui. Se eu rodar ele aqui, de novo, ele vai recompilar, porque eu deletei os binários. Então, a gente insere um número, ele fala muito pequeno, 50, muito pequeno e tal. Já o 90 é muito grande, então a ideia é ficar adivinhando aqui até ver qual. Mas isso eu não vou fazer agora. Então, se eu, por exemplo,
vir aqui e remover a possibilidade do equal, o que será que acontece? Ah lá, ele não deixa eu compilar, porque ele fala que esse caso aqui, o caso do equal não foi tratado, né? Então o match que garante isso aqui pra gente. E da mesma maneira a gente vai usar o match como option. Quando a gente vai pegar uma opção, um option, né? A gente tem necessariamente que escrever um código para o caso do none e o caso do some. Então, algum código necessariamente vai ter que estar já escrito quando vier um none em uma option e quando vier um some. Então, isso aqui é uma ótima garantia de que a gente não vai deixar de tratar algum código, algum possível valor de uma opção, né, de alguma variável. Né? Quando a gente existe essa possibilidade, então, de uma variável ser nula, a gente necessariamente, o compilador vai te obrigar a escrever um código, ou um fluxo de código para cada um dos casos necessariamente. Assim como ele faz, por exemplo, aqui com esse ordering. Que esse ordering é um outro enumerator, né? E da mesma maneira, você viu que quando a gente removeu o caso do igual, ele já não deixou mais compilar o código. Ele falou aqui, ó, o padrão equal não foi coberto aqui pelo match. Então o match ele vai te forçar, e o match é o que a gente vai usar também no próximo capítulo, para lidar com options, né, em casos de nulo, e ele vai te obrigar a escrever um código para cada um dos possíveis valores. Isso aqui é um excelente mecanismo de segurança, porque muitas vezes é o próprio programador que esquece de escrever alguma coisa, né? Então, é isso aí, galera. Essa aqui é a continuação da primeira parte sobre enumerators. Então, no próximo a gente vai continuar aqui vendo sobre essa palavra match aqui, né? Mas isso aqui, então, a gente deixa para o próximo vídeo, tá? Agradeço a presença de todos e até a próxima.